Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do concurso público da UFPE, o cargo de analista de tecnologia de informação, prova tipo 1, questões de raciocínio lógico. Questão 21. Júnior, Antônio e Marcos são três crianças nascidas no dia 19 de certos meses, cujos nomes têm a mesma letra inicial dos nomes das crianças. Sabendo que o aniversário de Júnior e Antônio estão distantes entre si 2 meses, e que os aniversários de Antônio e Marcos estão distantes entre si 5 meses, quantos meses distam entre si os aniversários de Júnior e Marcos? Então, vê só. Júnior, o mês de aniversário de Júnior é aquele mês onde a inicial do nome é o J, tá certo? Então, Júnior pode ter nascido no mês de janeiro, no mês de junho ou no mês de julho, tá certo? É a inicial J. Antônio, por sua vez, Antônio pode ter nascido Antônio pode ter nascido no mês de abril ou no mês de agosto, que começa com A. E Marcos pode ter nascido no mês de março ou maio. Mês de março ou no mês de maio, beleza? Então aqui são os meses onde essas crianças poderiam ter nascido. Sabendo que os aniversários de Júnior e Antônio estão distantes entre si 2 meses, ou seja, Júnior e Antônio, os aniversários distam 2 meses, tá certo? Se a gente pegar o mês de janeiro como mês de nascimento de Júnior, aí você pula 2 meses. Fevereiro, março. Mas Antônio não não nasceu em março, tá certo? Então não pode ser janeiro. Júnior não pode ter nascido em janeiro, porque a distância entre o aniversário de Júnior e Antônio é de 2 meses. Tá dito aqui, ó. Sabendo que os aniversários de Júnior e Antônio distam entre si 2 meses. Então, se Júnior nasceu em janeiro, Antônio pode ter nascido nesses meses, não. Aí vamos ver se Júnior nasceu em junho. Júnior nascendo em junho, a gente pode ter, por exemplo, abril. Ó. Abril, maio, junho. Então pode ser junho e abril. É uma combinação que pode funcionar. E se Júnior nasceu em julho, você tem julho, agosto. Não dá. Mas você pode ter junho, julho e agosto. Ó. Júnior nascendo em junho, aí julho, agosto. Então pode ser também uma possibilidade, ó, junho e agosto. Então tu percebe que aqui tem duas possibilidades viáveis entre o nascimento de Júnior e Antônio. Aí vê só. E que os aniversários de Antônio e Marcos estão distantes entre si 5 meses. Antônio e Marcos, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Antônio e Marcos. Distam 5 meses. Aí pega, por exemplo, aqui, ó. Marcos nascendo em março. Aí, abril, maio, junho, julho, agosto. É uma possibilidade, tá certo? Marcos nascendo em março e Antônio nascendo em agosto. Então pode ser uma possibilidade de ser março com agosto. E não tem mais nenhuma possibilidade, tá certo? Se, por exemplo, Antônio nasceu em abril, abril aí seria maio, junho, julho, agosto, setembro, setembro, não tem. Então, essa é a única possibilidade de nascimento. Ou seja, Marcos nasceu em março e Antônio nasceu em agosto. Se Antônio nasceu em agosto, quer dizer que Júnior nasceu em junho. Certo? Então, Júnior nasceu em junho e Marcos nasceu em março. Aí a questão quer saber, ó, quantos meses distam entre si Júnior e Marcos. Aí Júnior nasceu em junho
Aí você tem junho, julho, agosto. Você tem março, já sei março, né? Março, abril, maio, junho. Então você tem aí 3 meses que distam do nascimento dos dois. Letra D. Questão 22, ó. Uma consulta sobre o meio empregado pelos alunos para irem à escola resultou na tabela a seguir. Um dos dados da tabela, aquele que se refere ao número de alunos em algum ano escolar e suas formas de chegar à escola, está errado, embora as somas totais estejam corretas. Qual seria o valor certo desse dado? Tem um número aí que a soma está errada, tá certo? E qual é a ideia dessa questão? Você teria que sair somando aqui, ó, cada coluna dessa e conferindo se está certa a soma. Você vai encontrar um número aqui dentro, vai encontrar uma coluna dessa que está errada a soma. Como eu já fiz isso antes, se você somar aqui a coluna do oitavo ano, na coluna do oitavo ano, somar aqui, ó, você tem 19 mais 13 mais 26 mais 93. A soma dá 151 aqui. E se você somar aqui na linha a pé, você tem, ó, 100 mais 88 mais 101 mais 93 mais 107. A soma está dando 489. Então, eu tenho essa linha errada e essa coluna errada. Qual é o ponto de interseção entre as duas? É o ponto aqui, ó, 93. Então, aqui que está o erro. Esse número 93 está errado. A gente sabe que as somas, ó, a questão diz que as somas estão certas, ou seja, essa soma aqui, de fato, é 146 e essa é 484. Só que está dando aqui, ó, 151. Então, se você subtrair 151 menos 146, isso dá quanto? 5, 0, 0. Então dá 5, tá certo? Então existe aí, ó, 5 números a mais, 5 unidades a mais nessa coluna. Então 93 não deveria ser 93, tá certo? Deveria ser 5 unidades a menos. Aí você pega 93, tira 5, isso dá 88. Letra E. Mesma coisa aqui, ó. Aqui tá 484, mas a soma correta é 484, mas a gente encontrou 489. Teria que subtrair 5. Então o número aqui deveria ser 88. Letra E. Questão 23. 2 faróis podem ser vistos da beira-mar em uma cidade costeira. As luzes dos faróis acendem e apagam em padrões de repetição regulares. Um fio que liga, um fica ligado por 4 segundos e desligado por 7 segundos, enquanto o outro fica ligado por 3 segundos e desligado por 6. Há 20 segundos, há 20 segundos atrás, ambas as luzes se tornaram visíveis, exatamente no mesmo momento. Daqui a quantos segundos as duas luzes desaparecerão da vista no mesmo tempo? Então, é uma questão bem chatinha de se resolver. Veja só. Veja só. A questão aqui, você tem o seguinte. Começa com as duas luzes acesas, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a primeira luz, chamada de fazer de vermelho. Ela está acesa. Passou 4 segundos, ela vai estar apagada. Vou pintar aqui. Então, 4 segundos, ela está apagada. Aí, vê só. Passou mais 7 segundos, ela volta a ficar acesa. Ou seja, se você somar 4 com 7, isso dá 11. Então, no segundo 11, ela volta a estar acesa. Estou representando aí bolinha vazia como acesa e bolinha pintada como apagada. Aí passa mais 4 segundos. Vai apagar, né? Então dá 15. No segundo 15, ela volta a se apagar. Vamos continuar. Passa 7 segundos, ela volta a se acender. Aí 4 segundos. Na verdade, aqui não é 7, né? É 22, beleza? É mais 7 segundos, ela volta a se acender. Aí passa mais 4 segundos, ela se apaga.
Ela vai se apagar no 26. Volta a se acender agora, depois de 7 segundos, ou seja, no 33. E volta a se apagar após 4 segundos, no segundo 34. Aí passa 7 segundos, ela se acende, né? Então, 34 mais 7... Opa, 34 não, 37 aqui. 37 segundos. Mais 7, isso vai dar no segundo 44. Ela se acende. E vai se apagar novamente no segundo 46. Beleza? Então, daqui para cá eu estou somando 4. Daqui para cá eu somo 11. Depois somo 4. Somo 11 não, somo 7, né? E aí 48, né? Mais 4 segundos. 44 mais 4, 48. E aí, ela se apaga no segundo 48 e passa 7 segundos apagada até o segundo 55. E aí, no segundo 59, ela se acende novamente. 59. Aí se apaga. E por aí vai, tá certo? Isso é a primeira lâmpada. A segunda lâmpada, ela começa também acesa, tá certo? E aí é o seguinte, ó. Passa 3 segundos acesa para se apagar. Então, após 3 segundos, ela se apaga. Aí passa 6 segundos para se acender. Vai se acender no segundo 9. Passa mais 3 segundos para se apagar. No segundo 12, se apaga. Beleza? Aí mais 6 segundos para se acender. Segundo 18. 3 segundos para se apagar. 21. 6 segundos para se acender. 27. 3 segundos para se apagar. Vai no 30, tá vendo? Aí 6 segundos para se acender novamente. Já vai no 36. Aí, para se apagar, 3 segundos, né? 39. Para acender, mais 6 segundos. Então dá 45. E para se apagar, mais 3 segundos, 48. Opa, cheguei aqui, ó. No segundo 48, após 48 segundos, as duas lâmpadas voltam a se apagar. Então tu percebe que é no segundo 48, tá certo? Só que, olha a questão. Há 20 segundos atrás, as lâmpadas estavam acesas no mesmo momento. Há 20 segundos atrás, o tempo que a gente parou. Daqui a quantos segundos? Ou seja, passou 20 segundos. Já estou no segundo número 20. Ela vai voltar a se apagar as duas ao mesmo tempo no segundo 48. Então, do 20 para o 48, demora 28 segundos. Por isso que é a letra A. Eu acho que essa questão aqui daria para fazer também por talvez um mínimo múltiplo comum, mas essa estratégia aqui de acender e apagar funcionou. Letra A. Questão 24. Dos 120 parafusos da minha caixa de trabalho, é conhecido que 70 são de cabeça cruzada e 50 são de cabeça de fendas. 90 tem diâmetro medindo 3, 10 tem diâmetro medindo 4 e 20 tem diâmetro medindo 5. 100 medem 50 milímetros de comprimento. 50 medem 25 milímetros de comprimento e 15 medem 20 milímetros de comprimento. Qual é o menor número possível de parafusos com cabeça cruzada? Parafusos, qual o menor número possível? Qual o menor número possível de parafusos com cabeça cruzada, onde eles têm 3 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento? Essa questão ele quer saber a menor quantidade possível. Então você vai pensar numa estratégia de encontrar essa menor quantidade possível, utilizando o pior cenário possível, tá certo? Então imagina aqui, eu tenho 120 parafusos. 70 são de cabeça cruzada e 50 são de cabeça de fenda. A gente quer um parafuso de cabeça cruzada que tem diâmetro medindo 3 milímetros, tá certo? Tem 90 parafusos desses com diâmetro medindo 3 milímetros.
Qual seria o melhor cenário? Que desses 90, 70 fossem de cabeça cruzada. Só que como a questão quer o menor valor possível, você tem que pegar o pior cenário. Qual o pior cenário? O pior cenário é o seguinte, ó. Pega esses 90 que tem diâmetro medido 3 centímetros e imagina que 50 desses tem cabeça de fenda, que é o que eu não quero. Então, de 90, tira 50, sobra 40 parafusos com cabeça cruzada. Beleza? 40 parafusos, que é o pior cenário possível. Beleza. Agora eu quero que eles tenham 50 milímetros de comprimento. Eu tenho 100 parafusos com 50 milímetros de comprimento. Aí imagina, desses 100, se os 40 fossem cabeça cruzada. Não dá certo, né? Desses 100 aqui, que tem 50 milímetros de comprimento, eu tivesse 40 parafusos cabeça cruzada. Seria muito bom, né? Mas vamos pensar no pior cenário. Eu tenho um 100 que tem 50 milímetros de comprimento. Beleza. E eu tenho 20 parafusos que têm comprimentos diferentes. Aí qual é o pior cenário? É que dentre esses 40 parafusos com cabeça cruzada, você tem os 20 parafusos com comprimentos diferentes. Então sobra somente 20 parafusos com cabeça cruzada que medem 50 milímetros. Então a resposta é a letra B. Você vai pelo pior cenário. E por fim, a questão 25. A taxa de reação entre as lascas de mármore e ácido pode ser aumentada pulverizando o mármore. Isso ocorre devido ao aumento da área da superfície total do mármore, que é exposta ao ácido. Se uma lasca de mármore pode ser modelada com um cubo de aresta e mede 1 centímetro, e for dividida em cubos de aresta de 0,1 milímetro, quanto de área de superfície extra ficará exposta? Superfície extra, tá certo? Essa questão é a seguinte, ó. 0,1 milímetro, certo? 0,1 milímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 centímetros, beleza? Você transforma de milímetro para centímetro, é dividir por 10, né? Então, aí eu estou dividindo por 100. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100, tá certo? Estou dividindo por 100. Estou só escrevendo notação científica porque vai facilitar a conta. Qual é a ideia aí, gente? Para calcular essa área extra. É eu comparar a área da peça anterior, que é uma peça que tem uma peça de cubo por 1 centímetro de aresta, quanto de área ele tem, em relação à área da soma de todos esses cubos, onde a aresta mede exatamente 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. Então, primeiro eu tenho que saber quantos cubos tem. Para saber quantos cubos tem, eu tenho que comparar o volume. Eu vou calcular o volume do cubo com 1 centímetro de aresta, certo? Então, o volume desse cubo vai ser 1 elevado ao cubo. É 1. E qual é o volume do cubo que tem 0,1 milímetro de aresta? Esse volume desse cubo vai ser 0,1, ó, transformei em centímetro, é 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao cubo. O volume de um cubo é a aresta ao cubo. E essa multiplicação aqui dá 1 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Centímetros cúbicos. Aí eu vou comparar os volumes. Como assim? Vou dividir 1 por 1 vezes 10 elevado a menos 6. Essa divisão vai dar o seguinte, ó, 1 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 dividido por 1 dá 1. Esse 10 elevado a menos 6 está dividindo, vai ficar 10 elevado a 6. Isso aqui dá 1 milhão, tá certo? Então eu tenho, na verdade, 1 milhão de cubos. 1 milhão de cubos com essa aresta. Beleza. Aí você vai fazer o seguinte, tá? Qual é a área do cubo maior? Bom, a área de um cubo, a área lateral do cubo, é basicamente 6 vezes a área de um quadrado com a mesma aresta. Então, a área desse cubo vai ser 6 vezes 1 ao quadrado, que dá 6 centímetros quadrados. Essa é a área desse cubo maior. Qual é a área do cubo menor? É 6 vezes a aresta ao quadrado. A aresta está aqui, ó. Então, você tem, na verdade, ó, a área do cubo menor, 6 vezes 1 vezes 10 elevado a menos
2 ao quadrado. Isso dá 6 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4. E é 6 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados de área. Então, aqui eu tenho essa área de um único cubo. Só que eu tenho quantos cubos? Eu tenho 1 milhão de cubos desse. Então, eu vou multiplicar essa área aqui por 1 milhão. Então, você tem 6 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 1 milhão é 10 elevado a sexta. Aí, 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a sexta, dá 10 ao quadrado, tá certo? Soma os expoentes. No caso aqui vai dar 6 menos 4, 2. E 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 6 são 600 centímetros quadrados. Então, a soma de todas as áreas de todos esses cubinhos dá 600 centímetros quadrados. Só que a área inicial do cubo maior era de quanto? A gente calculou aqui, ó, é de 6 centímetros quadrados. Então, você só subtrai 600 menos 6, isso dá 594. Letra C, tá certo? Assim a gente encerra a resolução dessa prova.